Vamos ler a palavra de Deus, todos encontraram? Marcos, capítulo 11, verso 11. Eu só vou ler quando todos encontrarem. Posso ler? Amém? Amém. Verso 11 diz assim: Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Vamos ler novamente esse texto? Olha o que diz. Jesus entrou, eu estou usando a NVI. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Amém? Eu estou com uma saudade de cantar uma música antiga. Marildo, você vai me ajudar nisso. Aquela música do pastor lá de Contagem, eu esqueci o nome dele agora. Antônio Cid. Aquele homem é uma benção, né? Ele tinha uma música, Tua Presença é Real. Quem se lembra? Tua Presença. Cadê o Eric? Eric, se eu for cantar aqui, eu vou dispersar a multidão. Cadê o microfone aqui para ajudar alguém? Vamos cantar essa música como se fosse a nossa oração. A presença é real. Mas com todo o seu coração, pode vir aqui, Eric, ajudar também. Aqui neste lugar. Não descansaremos de te adorar, Deus. A tua presença é real nesse lugar, Pai. Nós cantaremos com os nossos lábios, nós pularemos, nós dançaremos. Deus, dançaremos porque era para ti, Pai. Oh, tua presença, Pai, está aqui, totalmente só a igreja, então adorarei. Então adorarei. Então me renderei. Então me renderei.
totalmente a Ti. Então adorarei mais uma vez. Feche os seus olhos e louve a Deus. Adoraremos com tudo que temos. Então nos renderemos. Então me renderemos totalmente a Ti. Aplauda esse Deus. Você pode se sentar. Aliás, já todos se sentaram. Que ótimo. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Senhor, fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. É interessante, o Evangelho de Marcos, ele segue um plano geográfico, teológico muito claro. Tão claro que os outros evangelhos, também chamados de evangelhos sinóticos, porque eles precisam ser lidos em conjunto, Mateus, Marcos e Lucas, seguem a mesma ordem. Seguem o mesmo cronograma. Jesus sai da Galileia e vai em direção a Jerusalém. Em Jerusalém, ele cumpre a sua maior vocação. A redenção de toda a humanidade, de todos os homens e mulheres, de todos nós que estamos aqui assentados hoje. É essa regra que ele cumpre. Jesus sai da Galileia depois de um ministério muito frutífero, depois de ter pronunciado parábolas, pregado sermões, ensinado valores tão claros e éticos para a sociedade humana, para as famílias humanas. Jesus deixa a Galileia, a região da Galileia, e se dirige à cidade de Jerusalém. Nós estamos aqui agora no capítulo 11 de Marcos, na grande entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém. Ele chegou, ele já estava nos momentos finais da sua vida. Você sabe que lá em Jerusalém ele cumpriu a sua mais extraordinária vocação, sua morte e a ressurreição ao terceiro dia, vencendo a nossa morte. Vencendo a sua morte e vencendo a nossa própria morte. Meu Deus. Jesus entra na cidade de Jerusalém e os peregrinos que estavam com eles estavam todos felizes. Quando você lê os primeiros versos do capítulo 11, você percebe nitidamente lá no versículo 8, que todos estendiam os seus mantos e os seus ramos, enquanto ele estava sentado num jumentinho, e todos gritavam com grande euforia, com grande alegria: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Vamos gritar isso agora? Vamos lá? Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Agora imagina uma multidão de peregrinos, todos felizes, alegres, uma grande festa, a peregrinação para Jerusalém, essa peregrinação que era tão comum para os israelitas, para o povo de Deus. Eles estavam tão alegres, tão festivos, e eles gritavam porque eles já esperavam isso há 700, 800, 900 anos. E agora, sua esperança concretizada na pessoa do Messias Jesus. E eles gritavam: Hosana, Hosana é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Imagina se você tivesse presenciado isso com o seu próprio corpo. Seria extraordinário? Você gritando com os outros peregrinos. Meu Deus. Jesus chega na cidade de Jerusalém. E o texto é muito claro. Você leu comigo. O texto diz que ao entrar em Jerusalém, o que Jesus faz? Responde. Quando Jesus entrou em Jerusalém, o que ele fez? Ele foi ao templo. Jesus entrou na cidade de Jerusalém, diz o verso 11, e ele dirigiu-se ao templo. Isso é o que me impressiona. Jesus foi ao templo. Imediatamente após a sua entrada triunfal, ele se dirige ao templo e diz a palavra
que acabamos de ler, que ele observou tudo à sua volta. Sabe aquele olhar filosófico que quer entender o sentido das coisas, por que existimos? O olhar de Cristo ao entrar no templo era um olhar filosófico, era um olhar médico. Sabe aquele médico que prescruta as causas de uma doença? Através dos sintomas, Jesus, ao entrar no templo, como um médico diagnosticador, ele observa tudo à sua volta, como se estivesse buscando as causas das doenças da religião. Ele observou tudo à sua volta, e como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Agora eu te pergunto, nós estamos aqui hoje, não estamos? E nós cantamos com tanta intensidade que a presença dele é real. Jesus está no templo. E como se ele estivesse lá naquele templo há 2000 anos atrás, hoje ele está aqui observando tudo à sua volta. E ele quer diagnosticar aqui quais são as relações que nós estabelecemos com esse templo. Porque o que Jesus buscava quando ele se dirigiu ao templo eram quais as relações que esses homens e mulheres que entram nesse templo estabelecem com o templo, estabelecem com a religião. E nós temos aqui algumas possíveis relações percebidas pelo próprio Jesus, e que eu gostaria de ler todas elas com vocês, para percebermos em nós, para fazermos uma autoavaliação, uma autocrítica, como o meu coração se relaciona com a sua igreja, como o meu coração se relaciona com a igreja de Cristo, como o meu coração está aqui hoje, qual é o tipo de relação que eu estabeleço na igreja de Cristo. E a primeira relação está a partir do verso 12. Vocês podem ler comigo. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer. Isso é impressionante, porque esse texto funciona como uma espécie de preâmbulo aos versos posteriores. É como se fosse a introdução da própria percepção que Jesus teve ao entrar no templo. Uma figueira cheia de flores, mas sem fruto. Você já entendeu? Cheio de flores, cheio de folhas, mas sem fruto. Jesus entra no templo. Veja comigo. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou onde? No templo. E ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Gente, a expressão que o autor usa, Jesus expulsando aqueles cambistas, aqueles comerciantes do templo, é a mesma expressão utilizada para a expulsão de demônios. Jesus entra, e ao observar que a casa de seu pai tinha se tornado num comércio, num covil de ladrões, num covil de salteadores, Jesus começa a expulsar os cambistas. E ele diz uma das frases mais lindas da Escritura: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Irmão, você sabia que uma das possíveis relações que podemos fazer com o templo é a relação comercial? Infelizmente, irmãos, às vezes nós podemos usar o templo, a religião, para o nosso próprio benefício. Na biologia nós chamamos isso de parasitismo.
Alguém já estudou sobre isso? A gente só se beneficia, mas nunca doa. Nós temos que expulsar o parasitismo dos nossos corações. A minha relação com o templo, a minha relação com a casa de oração para todos os povos, não é uma relação em que eu recebo, não, é uma relação em que eu me dou. Em que eu me dou totalmente. Qual é a relação que você, o seu coração estabelece com esse templo? Com essa igreja? Com essa comunhão? Com esse corpo lindo chamado Igreja de Cristo? Será que nós viemos aqui simplesmente para nos beneficiar dos bens, das bênçãos, das vitórias que Deus nos dá? Será que nós gostamos de conhecer as mãos de Deus e não o seu coração? Irmãos, nós estamos tão impregnados no Brasil de uma espécie de religião comercial, que a gente se esqueceu que a gente é corpo, mas corpo crucificado. Jesus foi tão claro a dizer, ó, se você quer me seguir, toma a sua cruz. Você quer me seguir? Tome a sua cruz. A nossa relação é uma relação de quem entrega o próprio corpo nessa missão tão extraordinária, que é a própria continuação corpórea da missão de Jesus. Nós somos, você recebe isso? O corpo de Cristo, que espalhados entre os povos, espalhamos a mensagem e as sementes do Evangelho. Como é que é o negocinho que você fez, hein, pastor? Stick? Caramba. Postiche? Meu Deus do céu, é muito chique isso aí, hein? Às vezes você ignora um postiche. Sabia que a pastora Valéria Feliciana lá da nossa igreja, ela se converteu porque alguém entregou um folheto para ela? Um folheto. Uma grande pastora de várias células da nossa igreja, coordenou o Ministério de Evangelismo, trabalhou no Ministério de Missões da igreja, faz parte da diretoria da igreja, uma extraordinária mulher, a pastor Sálio conhece, irmã Jacione, pastora Valéria, entregou o seu coração a Jesus porque alguém entregou um folheto. Um folheto, uma semente. Qual é a relação que você estabelece com essa igreja? Comercial, você vem aqui para receber as bênçãos de Deus, e se você tem todas elas, ok, a igreja já funcionou para mim. Será que a igreja funciona para você? Se não funcionar, não dá. Perdi alguém, estou triste, não ganhei nesse negócio, então eu não preciso de igreja. Quando as coisas vão bem, quando as coisas vão mal, Cristo não funciona para mim, a igreja não funciona para mim. Meu Deus. Rebeca, eu tenho uma Rebeca também, sabia? Tá cheio de Rebeca. Mas é bom, quanto mais Rebeca, mais mulheres que espalham o amor de Jesus. Foi muito difícil para mim, Rebeca, quando eu descobri, junto com a minha esposa, que a minha filha tinha uma má formação no sistema nervoso central do cérebro. Meu filho Luca, normal. Se eu estivesse aqui, já tinha arrancado essa televisão, já tinha jogado essa igreja. Extremamente normal. Menino de 5 anos é assim. Ou não? Então tá. Pensei que ele tinha um parafuso a meio, mas não, é normal. Quando eu descobri com a minha esposa, ainda no ventre, quando Rebeca estava no ventre da minha esposa, que ela tinha uma má formação no sistema nervoso central, que ela estava, que ela teria uma formação completamente diferente, e ela tem uma formação completamente diferente. Ela tem 2 anos de idade, quase aos 3 anos, ainda não anda, não fala. Aliás, ela imita o pato. É muito linda, ela imita o pato. Foi uma situação muito difícil para a gente. Mas nesses quase 3 anos, nós nunca deixamos de agradecer a Deus pela vida da Rebeca. A Rebeca é um anjo nas nossas vidas, uma menina extraordinária. Ela não enxerga tão bem, mas ela nos conhece às vezes pelas mãos.
Ela nos toca. Se ela estivesse aqui no seu colo agora, por exemplo, ela ia tocar no seu cabelo, na sua orelha, ela ia te conhecer pelas mãos. Uma das coisas que Rebeca me ensinou foi que se a gente quer viver o Evangelho, a gente precisa conhecer as pessoas com as mãos. Jesus abraçava as pessoas. Jesus tocava em quem ninguém tocava, nos leprosos que estavam condenados ao ostracismo, a viverem longe de suas comunidades. Jesus chegava no leproso e tocava no leproso, tocava no leproso. Às vezes as coisas vão bem e a gente larga o Evangelho. Ou as coisas vão mal e a gente larga o Evangelho. Qual a desculpa que a gente tem? Você é corpo de Cristo. Você veio aqui não para receber. Você veio para dar. E dando, você recebe. Amém? Amém? Mas há uma outra possível relação. Está lá no verso 27. Veja só, muito claro. Verso 27 do mesmo capítulo, capítulo 11. Chegaram novamente a Jerusalém quando Jesus estava passando por onde? Por onde, gente? Vocês estão com a palavra aberta, amém? Dá para falar mais forte? Por onde ele estava passando? Pelo templo. Aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e lhe perguntaram: com que autoridade está fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus: eu lhes farei uma pergunta, respondam-me. Eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me, do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos os céus, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos os homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. Disse então a Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Irmãos, além de uma relação comercial, burocrática, institucionalizada aqui na igreja, às vezes nós podemos ter uma relação infértil. Infértil. Teologias inférteis. Essa pergunta teológica, com que autoridade estás fazendo essas coisas? Sabe aqueles seminários de teologia onde você vê muito academicismo, muita retórica, muita inteligência, muita teologia, mas pouco fruto? Irmãos, eu estou cansado de ver isso na minha própria vida. Não estou condenando ninguém. Quantas vezes o meu coração se tornou infértil por causa dessa busca pelo saber, busca pela teologia? Será que as nossas teologias são inférteis? Será que as nossas perguntas teológicas não geram vida? Há muitas pessoas que estão na igreja para adquirirem conhecimento e buscam, conhecem todos os versos da Escritura, são capazes de recitar versos de cor, citar seus endereços, como por exemplo na religião em que Jesus teve que conviver. Existiam meninos no tempo de Jesus com 12 anos que sabiam a Torá de cor. Hoje morremos aos 80, 90 anos sem lermos a nossa Constituição. É verdade ou não? Os meninos de Israel, aos 12 anos, tinham a Torá de cor, sabiam recitar de cor a Torá. Tanto que Jesus, no Evangelho de Lucas, ele vai ao templo e aos 12 anos, ele discute com os doutores da lei. Era comum. Aliás, os meninos incomuns, né? Que adianta saber tanta coisa e ser infértil? Será que a nossa teologia, será que aquilo que a gente gera aqui dentro da nossa própria casa, será que o conhecimento que buscamos na Escritura, ao lermos a Escritura, ao vermos vídeos de pregação, tanta gente que vê tantos vídeos de pregação, tantos pregadores, hoje você tem tanta coisa num toque de internet. Será que tudo que você conhece, tudo que você ouve, tudo que você lê, tem gerado vida? Essa pergunta, com que autoridade estás fazendo essa coisa, não queria uma resposta. Se eles quisessem uma resposta, eles teriam ido até as últimas consequências dessa pergunta. Mas porque não tinham coragem,
pararam na pergunta de Jesus. Digam para mim, eu responderei essa pergunta. Mas o batismo de João era dos homens ou dos céus? A teologia daqueles homens religiosos não os levavam às últimas consequências. Eram como aqueles homens apavorados que não têm coragem de pisar no mar e aceitar a palavra de Jesus. Qual é a sua teologia? Será que o seu conhecimento gera vida? Em Ezequiel 47 há um texto que fala sobre o rio, que por onde ele passava, ele gerava o quê? Vida. Vocês se lembram desse texto, Amarildo? Vida. Por onde esse rio passava, as árvores floriam, os frutos se abriam, os animais se alimentavam. Será que as nossas vidas são inférteis? Será que o que estamos aprendendo e conhecendo todos os domingos aqui, todos os encontros, todos os treinamentos, nós temos hoje 4 ou 5 formados, será que tudo que a gente conhece, ó meu filho aqui, ó, já falei com você, ó, deu 1 minuto, já tá, filho, agora na hora, né meu bonitão, vai pra lá. Será que tudo que a gente tem gerado aqui gera vida lá fora? Quantas famílias hoje confessam Jesus como Senhor? Porque você foi o instrumento através do qual Jesus encontrou com ele, ou com essa família. Nós temos uma coisa muito especial lá na nossa igreja. Todas as quartas-feiras a gente vai para o Hospital Vitória. Eu coloquei isso para mim. Já tem mais ou menos 1 ano e meio que nós temos esse projeto. Todas as quartas-feiras tem um hospital próximo da nossa igreja chamado Hospital Vitória e Hospital Samaritano. São geridos pela mesma organização. E nós vamos todas as quartas-feiras e visitamos as pessoas do Hospital Vitória e do Hospital Samaritano. A gente celebra, a gente faz um culto. E vem vários funcionários do Hospital Vitória, às vezes algumas pessoas que estão internadas com seus familiares vêm a esse culto, é a coisa mais linda do mundo. A gente faz um culto, agradece a Deus, ora por cura, e depois desse culto a gente vai de quarto em quarto, de leito em leito. Às vezes nós temos que orar por 15 leitos. Nós já estamos fazendo isso há 1 ano e meio. Quantas vidas que a gente tem gerado e famílias que eu tive a oportunidade de conhecer num leito de hospital, até hoje mandam um recado para mim dizendo: pastor, minha filha está curada mesmo, minha filha está andando, graças a Deus, venceu o câncer. Passamos por experiências horríveis, vivemos às vezes bebês indo ao óbito, mas passamos por alegrias, por curas, por famílias rendidas aos pés de Jesus, que fazem e celebram através de cultos as curas que foram vividas por Deus. Será que você tem sido alguém que leva vida nos leitos? Irmãos, de teologia nós já estamos cansados. Você não vai resolver nenhum problema teológico. Veja comigo, se Santo Agostinho não resolveu nenhum problema teológico, você não vai resolver. Vai por mim. Você já leu um livro de Santo Agostinho? Leia. Você vai ver que se aquele homem com aquela envergadura intelectual não conseguiu resolver nenhum problema teológico, amigo, você também não vai resolver. Calvino resolveu algum problema teológico? Hã? Armínio, Calvino? Ah, eu sou calvinista. Que grandes coisas. Ah, eu sou arminiano. Que grandes coisas. Será que a sua teologia calvinista tem gerado vida nos leitos de um hospital? Lá na juventude a gente tem um programa que a gente às vezes vai no Degase. Quem conhece o Degase? Vocês já ouviram falar do Degase? É um departamento de ressocialização de jovens infratores. Irmãos, nós já entramos dentro do Degase, um Degase lá na Ilha do Governador, com 50 meninas, e a gente viu coisas assim, de entristecer o coração. Meninas de 15, 16 anos, jovens infratores.
E a gente, com o teatro, com canções, com palavra, levando vida. Você já entrou num degase? Será que a sua vida tem gerado vida no condomínio onde você mora? Na escola onde você estuda? Na faculdade onde você está cursando? Onde você trabalha? Será que as pessoas ao seu lado veem vida em você? Os seus amigos de trabalho, será que eles veem vida em você? Será que você é capaz de orar por uma vida no seu trabalho? Será que você tem coragem de abraçar ou a sua teologia vai continuar infértil? Mas há uma outra relação que nós podemos fazer. Veja a partir do verso 41 do capítulo 12. Capítulo 12, verso 41 diz: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor, que era lepta. Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Irmãos, é possível viver uma vida institucional aqui, burocrática, comercial. É possível viver uma relação aqui infértil, sem vida, de alguém que só busca conhecimento, ouvir sermões. Mas também é possível viver uma relação, sabe qual? Tal qual está narrada nestes versos. Não uma relação total, mas superficial com Deus. Há um livro muito conhecido, porque fala sobre a sociologia nos tempos de Jesus. Chama Jerusalém nos tempos de Jesus, de Joaquim Jeremias. É um dos clássicos sobre a sociedade do tempo de Jesus. E nesse livro, Joaquim Jeremias fala sobre os ricos que iam a Jerusalém. Muitos ricos que peregrinavam às vezes horas e horas para chegar em Jerusalém e depositar enormes quantias. Aliás, há em Atos capítulo 8, um etíope que era, vamos dizer assim, um gerente das riquezas da rainha Candace. Quem já ouviu falar desse etíope? Que Filipe se encontra no caminho. Que tinha saído de Jerusalém e foi lá adorar a Deus no templo. Muitos ricos de diferentes cidades, gente, era muita gente que saía de suas cidades e iam para Jerusalém. O texto do capítulo 2 de Atos, que é um texto clássico, a descida do Espírito Santo na festa de Pentecostes, diz que lá estavam reunidos judeus de diferentes partes do mundo. Partos, medos, elamitas da Frígia, Capadócia, Cilícia, Roma. Gente de tudo quanto é lugar, de várias regiões, iam para Jerusalém nas grandes festas de Jerusalém. E eles depositavam enormes quantias. É gente rica. Não é gente que aproveita a promoção do Black Friday, não. É gente rica. De verdade. Que se estapeia no Walmart, no Black Friday. Não é isso não. A gente com dinheiro ia em Jerusalém. O templo era uma coisa suntuosa, riquíssima. Era muito dinheiro, você não consegue calcular isso na sua cabeça. Eu paro nos 3, 4 dígitos. Não, é muito mais do que isso. É muito dinheiro. E Jesus observando, porque ele estava dentro do templo, observando aquelas enormes quantias que eram depositadas no templo daqueles peregrinos que vinham de diferentes regiões. E ele observou uma viúva pobre. Uma viúva pobre. Que colocou 2 leptos. Sabe qual que é o valor do lepto? Centavos. A viúva colocou 2 centavos naquele cofre. Jesus chamou a si os seus discípulos e disse: gente, quem está dizendo isso é o próprio Jesus. Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Porque todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza,
A expressão pobreza aqui é necessidade. Aquela mesma expressão usada em Filipenses capítulo 4, verso 11. Que Paulo disse assim, ó, não é que eu esteja em necessidade, mas eu aprendi a viver de qualquer maneira. Sabe aquela expressão? É a mesma. Ela, da sua necessidade, da sua extrema pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Meu Deus do céu. Jesus observou as relações que eram praticadas no templo, e ele observou essa viúva pobre, que não tinha nada para viver. Ela era viúva e pobre. Para quem conhece um pouquinho do tempo de Jesus, da sociedade do tempo de Jesus, sabe que uma viúva às vezes era esquecida, é como vivia quase num estado de mendicância. Ela deu tudo disso. Tudo. Sabe por quê? Porque para aquela viúva, o pastor sabe, tudo que ela tinha era Jesus. Tudo que ela tinha era Jesus. Tudo na vida dela era Jesus. Tudo. Alguns versos antes desses versos que nós lemos agora, dessa viúva pobre, um dos mestres da lei se aproximou de Jesus e perguntou: Jesus, qual é o maior mandamento? Veja, essa é uma pergunta interessante. Qual é o maior mandamento? E quem responde essa pergunta é nada mais, nada menos do que Jesus. Ele diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O que mais que ele disse? Amarás ou ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças, e ao próximo como a si mesmo. Será que os nossos corações são superficiais? Será que as relações que fazemos aqui no templo são relações superficiais em que eu dou parte do que sou? E o papo não é dinheiro, irmãos. Você que está escravizado às vezes pelo dinheiro, está achando que eu estou falando assim, vem aqui e deposite sua conta. Não, pode ficar com sua conta do jeito que ela está. Até porque se todo mundo depositasse a conta aqui, empobrecer e virar um problema social. Não tem nada a ver, o papo não é esse. O papo é quanto do seu coração, quanto da sua vida, quanto das suas forças, quanto do seu amor, quanto da sua paciência, quanto do seu suor, quanto dos seus braços estão depositados nesse altar. Será que você se entrega superficialmente aqui todo domingo? Ou será que você se entrega por inteiro? Pastor, vamos junto. Nós temos que colocar post-it aonde? Vamos colocar. Nós temos que evangelizar quem? Nós temos que amar quem? Eu tenho que amar o pessoal de onde eu trabalho. Conta comigo. Meu corpo está ali. A minha vida está ali, o meu coração está ali para que eu me entregue completamente no serviço do reino. O serviço do reino significa espalhar o amor de Jesus. Glória a Deus. Espalhar o amor de Jesus. Em tudo que a gente faz, em tudo que a gente é, a gente tem que espalhar o amor de Jesus, porque Deus quer tudo de você. Tudo de você. No capítulo 13, diz, os primeiros versos: quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Agora vamos lá no capítulo 2 de João. Capítulo 2 de João, você pode me acompanhar. Capítulo 2 do Evangelho de João. São 2 livros à frente desse aí. Olha o que diz, verso 20. Desculpa, verso 19, diz assim: Jesus lhes respondeu, capítulo 2, verso 19 de João, Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias.
Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Irmãos, aquela construção, aquele templo em Jerusalém, levou muito mais de 46 anos. 46 anos até esse templo aqui. Porque ele foi destruído no ano 70. Ele terminou de ser edificado e foi destruído logo em seguida. Logo em seguida. Anos e anos e anos, um templo sendo construído. Jesus olha para aquela construção magnífica, que se estivesse em pé, seria com certeza uma das grandes belezas da antiguidade, um dos grandes patrimônios da nossa, vamos dizer assim, da nossa civilização, da nossa história humana. Ele diz: não sobrará pedra sobre pedra. E mais, ele relativizou tanto aquela construção que ele disse assim: ó, eu levanto em 3 dias. Eu derrubo e levanto em 3 dias. Os judeus questionavam: mas como assim? Como assim? Depois os discípulos entenderam que o templo do qual ele falava não era aquela construção magnífica, mas o seu corpo. Quero terminar o sermão de hoje perguntando: mas até quando a gente vai ser judeu? Até quando a gente vai... Judeu no tempo de Jesus, viu? Sem preconceito nenhum. Até quando a gente vai continuar confiando nessas magníficas construções? Até quando a gente vai acreditar que igreja é isso aqui que a gente está vendo? Uma parede pintada de preto para ficar boa a iluminação, uma televisãozinha, ar-condicionado. Até quando a gente vai acreditar que isso é templo? Até quando? Até quando a gente vai ficar impressionado diante dessas pedras e a gente não vai entender o sentido único do Evangelho, o corpo de Cristo? Nós somos o corpo de Jesus. Amanhã pode vir alguém aqui destruir tudo isso aqui, ó. Destruir o nosso templo lá no Rio de Janeiro. Pode destruir tudo, tudo. Pode pegar fogo de um dia para o outro, pode tudo queimar. Tudo pode queimar. Mas a igreja de Cristo permanece em pé. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não prevalecerão contra a igreja. Irmãos, nós somos o corpo de Cristo. Corpo de Jesus. Esse é o sentido de sermos cristãos. Esse é o sentido de fazermos parte da igreja de Cristo. A igreja que Ele deixou aqui. A igreja cristã não precisou de tempo nos seus melhores anos. Nos seus melhores anos, nos seus anos mais frutíferos, nos seus anos mais extraordinários, na época de Paulo, Pedro não precisava de tempo. Eram cristãos perseguidos, que viviam em casas, com medo da perseguição romana, da perseguição judaica, das perseguições que eram oficiais. Irmãos, mais de 10 perseguições oficiais, estabelecidas pelo próprio Império Romano, nos 4 primeiros séculos, não foram capazes de apagar o fogo da igreja de Jesus. Até quando a gente vai confiar nas pedras, nos grandes edifícios, que a gente não vai entender a mensagem mais básica do Evangelho? Igreja é sermos nós. Pão nosso, Pai nosso. Jesus orou não pão meu ou Pai meu. Precisa entender, ele orou pão nosso, Pai nosso, porque nós somos um corpo. Ele repartiu o seu próprio corpo. O pão é o quê? O corpo de Jesus. Irmão, semana que vem nós vamos celebrar que é a ceia. Meu Deus. O pão é o corpo de Jesus, o vinho é o sangue de Jesus. Ele repartiu o seu próprio corpo com seus irmãos. Com seus irmãos mais novos. Será que o seu corpo pode ser repartido? Meu Deus. Será que o seu sangue pode ser repartido?
Será que nós somos um corpo de verdade? Ou ainda estamos descansando na confiança judaica das suntuosidades e das construções de um templo? Você é o corpo de Cristo. Eu com você somos o corpo de Jesus. Vamos nos colocar em pé?